Já mais contemporaneamente, aí pelo século XVIII, né, eu vou falar de alguns dos principais, né, dizendo, mas aqui tem, no livro de vocês, da página 15 a 20, nós temos toda a história, todo o decorrer, toda uma linha de raciocínio, tá? Aqui eu ressalto alguns porque eu vou citar mais eles durante a formação, durante as falas que eu fizer, eu vou falar dos nomes deles e vocês vão fazer o link. Então, eu peguei aqui pelo menos 6 para citar, dos mais de 20 eu acho que tem aí, né? Então, o primeiro que eu gosto de salientar, lá do século XVIII, é o Anton Mesmer, né? Mesmer, ele foi um dos pioneiros em usar a hipnose para fazer processos coletivos. Então ele fazia induções individuais e coletivas, e ele trabalhava o que ele acreditava chamar de magnetismo animal. Tá? Ele trabalhava a condução de fluidos energéticos, né? Isso casa bem com o período onde estava nascendo a linha de raciocínio kardecista. Tá? Então o Mesmer, né, ele trazia da prática desse magnetismo animal como se fosse condução de energia pelas pessoas, que é bem o que a filosofia, que a doutrina kardecista traz em relação ao passe energético, passe magnético. Né? Então, o mesmerismo seria a condução de energia através das pessoas, através do fluido vital delas. E nesse processo as pessoas estavam concentradas, estavam inevitavelmente em um estado suscetível, né, de relaxamento, e poderiam sim ali manifestar catarses. Né? Então as pessoas ali sempre tinham manifestações catársicas bem pesadas, choravam bastante, se esperneavam ou começavam a entrar em crises de riso, né, gargalhadas, assim. E ele sempre conduziu o processo, que hoje é chamado de mesmerismo, que hoje a gente tem uma vertente mais moderna que chama de hipnose não verbal, né, por conduções de movimentação das mãos, de aplicação sem necessidade de ferramentas, porque o Mesmer ainda usava, né, barras de ferro, como se fosse literalmente fazendo uma condução da energia, que seria o magnetismo animal que ele trazia. Né? Então, o Mesmer, ele trouxe a questão do coletivo para a hipnose, então a gente consegue fazer com mais pessoas, ele percebeu isso, a gente consegue usar para mais pessoas ao mesmo tempo e não necessariamente comandos que sejam só individualizados. Né? E ele traz essa bagagem para os dias de hoje no formato de hipnose não verbal, é uma hipnose mais condicionativa, onde a gente vai usar de movimentos para induzir, e também da autoridade do hipnotista, né, para induzir a pessoa ao transe, só pela criação de expectativa. Com movimentos a pessoa vai se colocar no estado hipnoidal. Tá bem? Então, Mesmer trouxe a teoria do magnetismo animal. Avançando então, a gente tem aí o James Sdale. Tá? Sdale, ele foi, não foi necessariamente o pioneiro, mas foi o que se tem registro de ter usado a hipnose, através do mesmerismo, magnetismo animal, né? Níveis de concentração, onde ele conseguia conduzir as pessoas a níveis de concentração, seus pacientes, tá? Porque ele era médico, a medicina usava muito da hipnose antes de começar a se padronizar em áreas. Então meio que todo mundo estudava um apanhado geral, né? E aí se praticava de tudo um pouco, não tinham especializações bem definidas como se tem hoje, por exemplo, tão específicas, né? Então todo mundo estudava um pouco de tudo, né? E aí o Sdale, ele estava, se eu não me engano, era uma guerra que estava acontecendo entre a Índia e a Inglaterra, e ele estava lá no hospital de campo mesmo, na batalha. E ele fez uma cirurgia cardíaca com indução hipnótica. Naquela época não existia anestesia, e ele foi um dos precursores do uso da hipnose, tá? No campo cirúrgico, vamos botar assim, na medicina prática cirúrgica, tá? Para a produção de anestesia. Então, a anestesia hipnótica, vamos botar assim, o precursor que leva o nome é do estado Sdale, que vocês vão ver mais à frente, né, que é um estado de concentração, um transe hipnótico mais profundo, onde, se é possível, treinar a pessoa para isso, né? Ou tem pessoas que já têm essa predisposição, em média 15% da população tem essa predisposição de transes profundos a ponto de conseguirem anular a percepção de dor, controlarem até bombeamento do coração. Então existem várias práticas na medicina, e o Sdale foi o que trouxe essa indução hipnótica a um nível, né, de concentração do cliente a ponto de causar anestesia. Então ele fez uma cirurgia cardíaca com anestesia hipnótica. Nos dias de hoje isso também se usa, tá bem? Dependendo da idade, por exemplo, tem um exemplo de um professor meu que ele trouxe, que ele faz assim: senhor de 92 anos, e ele não poderia fazer anestesia, até pelo adiantado da idade, ele precisava fazer.
Então, e é muito comum isso na Europa. Na Europa faz parte da triagem, o teste de suscetibilidade hipnótica, que vocês vão aprender mais à frente, né? Então, o pessoal já tem esse contexto amplo da saúde e eles trabalham com, somando as ferramentas, que eu gosto muito desse símbolo aqui de juntar, de engrenar, de linkar os conhecimentos, né? E eles já fazem esse processo, e essa cirurgia, eu não me recordo bem a data, mas foi nessa década, tá? Que aconteceu esse processo cirúrgico, onde ensinou-se para esse senhor de 92 anos, né, que ele estava aprendendo sobre hipnose para se concentrar para fazer um processo cirúrgico. E isso acontece, por exemplo, na odontologia, onde a gente auxilia os dentistas a usarem processos de sugestões básicas ali para induzir o cliente a acreditar que eles estão com uma anestesia mais forte do que a convencional. E aí, um exemplo que eu sempre dou assim, ensina para o teu cliente, para o teu paciente, né, que eles chamam de paciente, ensina para o teu paciente que tu vai aplicar uma anestesia que ela acaba que é mais forte, mas tu pede desculpa para ele porque é mais forte, mas que ele vai perceber que vai ser bem mais rápido o processo, mas é que não era melhor para ser aplicada porque é a mais forte. Então, só dele aplicar a mesma anestesia, mas ele já sugestionar o cliente, o paciente no caso, que ele está aplicando não é uma dosagem que é mais forte, mas uma que seria diferenciada, que seria mais forte, ele já fica sugestionado a diminuir a sua percepção de dor, né? Então, são nos pequenos detalhes que a gente vê a prática da hipnose, e vocês vão cada vez mais, no decorrer das aulas, e percebendo que, nossa, eu já faço isso, ou de uma forma negativa, que eu vou ficar me adoecendo, ou de uma forma muito positiva, que eu vou me empoderar, né? Então, Sdale trouxe esse processo, ele subiu a régua do nível da prática da hipnose com o desenvolvimento, né, dessa concentração, que a gente chama de estado Sdale, né, que é para prática cirúrgica, né, trazendo o processo de não só controle da dor, mas da analgesia completa, né, da anestesia do local no processo onde está acontecendo, né, no período que está acontecendo aquele processo cirúrgico. Então tem o Bernheim depois, e o Bernheim ele trouxe, ele contestou com metodologia científica. Primeiro ele foi para tentar desmascarar, que aquilo ali era um negócio, né, ele foi atrás de praticantes, de outros médicos, que era muito comumente na área da psiquiatria, da medicina que se usava, então tinham muitos charlatões que ele dizia, ele foi atrás desse pessoal e ele começou a ver que, nossa, tem fundamento esse troço. E aí ele parametrizou uma série de coisas, né, e aí ele também percebeu que todos nós somos alucináveis, ele dizia, né, todos nós podemos passar pelo processo do transe hipnoidal, se usarmos da nossa boa vontade, da nossa concentração. Então não é algo que é exclusivo para os escolhidos, não. Se a pessoa quer se concentrar, ela vai acessar esse transe e ela vai perceber coisas da vida diferentes. Isso aí a gente acessa em vários outros momentos da vida, né, em outras práticas também, que mais à frente eu vou citar para vocês. Mas o Bernheim, ele trouxe isso. Primeiro ele foi para tentar combater, depois ele meio que se apaixonou e ele trouxe, depois pelos estudos dele, né, essa contestação de que, olha, todos nós somos hipnotizáveis, né? Todos nós somos alucináveis, ele falava, né? Depois dele, que se baseou muito nos estudos deles, o Charcot. Charcot, ele foi o professor do Freud, tem uma série de outros, ele foi um dos principais psiquiatras da França, ele que começou a fundamentar o que nós temos hoje como a neurologia moderna, então ele usou isso a fundo, teve vários erros e acertos, como todos, vamos botar assim, como todos nós temos vários erros e acertos, né, tanto na vida pessoal como profissional, ele também teve a sua história, né? E ele, além de ter ensinado hipnose para o Freud, ele conseguiu levar isso para o meio acadêmico com um viés de que, tipo, olhem para isso acontecem coisas muito positivas quando as pessoas se sujeitam a isso, né? Então, né, temos uma grande gratidão por Charcot, porque ele trouxe isso com um olhar de vamos tentar entender com mais carinho essa coisa, né? Depois do Charcot a gente tem o Pavlov. Pavlov era um russo que ele é responsável pela teoria do condicionamento, né? E essa questão ele era um neurofisiologista e ele trabalhava com comportamento, tá? E ele trouxe o reflexo condicionativo, né? O reflexo de condicionamento, tá? Que era, ele fez um experimento com cachorrinhos lá, onde ele apertava uma sirenezinha e dava comida para os cachorrinhos. E aí ele, com o tempo, ele começou a perceber que só de apertar a sirenezinha lá, disparar o som, os cachorros já salivavam esperando a comida, e não necessariamente eles ganhavam. E eles começaram a entender que existia um processo de condicionamento, que é o que a gente vai usar mais à frente com as âncoras, né? Que vem muito da programação neurolinguística. Então eu gosto de falar sobre Pavlov, porque ele trouxe esse
reflexo condicionado aí, que todo mamífero acaba que tem, né? Todo animal tem um reflexo condicionado. Então, quando ele testou com os cachorrinhos lá, ele apertava o botãozinho e o cachorrinho salivava porque queria comer, né? A mesma coisa a gente, por exemplo, vou dar um exemplo rapidão aqui, a pessoa, ela vê uma aranha, ela já vai ficar nervosa, ela vai ficar, né? Ou a gente se assusta de algum barulho, a gente faz assim, é instintivo fazer isso, é um reflexo condicionado de proteção, eu vou me proteger, vou esconder minha cabeça, né? Eu vou tentar fazer um encapsulamento, que a gente chama de esconder, de fazer um casulo para proteção. Então isso é um reflexo condicionado e ele pode ser aprendido. E a gente pode aprender esse reflexo de uma forma que ele ative recursos de sobrevivência, não necessariamente só positivo, né? Mas de uma forma também que a gente possa usar ele com um lado inteiramente positivo, que ative recursos, né, mais energéticos, né, como autoestima, como focar num processo de emagrecimento, focar no aprendizado. Então, Pavlov é muito importante, eu gosto de citar ele, porque ele trouxe essa questão do reflexo condicionativo, né, do reflexo condicionado para nós mamíferos. E aí tá o homem, o Freud. Sigmund Freud, ele foi o criador da psicanálise, o pai da psicanálise, né? Ele desenvolveu uma linha de raciocínio e quando principalmente ele começou a estudar com Charcot hipnose, ele veio da França com uma ideia muito marota que era desse tal de inconsciente que eles chamavam, né? E ele trouxe percepções que ele começou a usar clinicamente. Ele criou a linha de raciocínio psicanalítica que está difundida, super difundida no mundo, e ele também trouxe um grande hiato para o nosso desenvolvimento da hipnose na ciência, que quando ele trouxe isso, e até por ter melhores contatos também, por mais que ele tenha usado por quase 10 anos a hipnose, ele parou de usar a hipnose por causa do sotaque dele. Então, se vocês forem apresentar ou dizer que estão estudando sobre hipnose, eu vou... mas a hipnose não é bom porque o Freud não usou. Não é isso o contexto, não é... Isso é extremamente errado se a pessoa não sabe o que está falando, tá? Freud mesmo, na própria autobiografia dele, ele cita que ele parou de usar a hipnose porque encontrou dificuldade com a ferramenta. Pelo sotaque, pelo jeito da voz que ele tinha. E outra, vocês vão perceber que Freud, ele tem um traço de caráter, ele era esquizoide, entendeu? Então, usar de movimentos, de condicionamento, usar de toca na mão, puxa braço, isso aqui, não era uma coisa que era muito do traço de caráter dele também. Então ele criou uma metodologia onde ele ficava sentado, a pessoa ficava até de costas para ele, e ele ficava ouvindo a pessoa falar. E ele acreditava piamente nesse processo e fundamentou muito bem, tá aí até hoje, né, funciona para inúmeras coisas, mas trabalha muito a partir de um referencial de vigília, onde a pessoa está prestando atenção no que está fazendo, e aí ela pode ter uma série de outros bloqueios, eu vou explicar mais à frente, que vão impedir ela, até pelo próprio ego, vão impedir ela de acessar informações subjetivas. Então, não necessariamente aquilo que a pessoa acha é uma verdade e ela pode usar aquilo para se proteger ou para se vitimizar. Então, é um processo que, por mais que funcione, tende a ter uma meia-vida, um processo mais longo, né, para ter um resultado, tá bem? Então, Freud usava a hipnose, parou de usar porque não se sentiu prático naquilo, pela questão do sotaque, e ele trouxe esse referencial de que existe um nível da mente que seria o inconsciente, que trabalharia todas essas questões subjetivas do nosso ser humano, né? Do nosso cérebro, da nossa vivência, das emoções, né? Da alma, que chamava de frenos, né? Que seria a alma. Feito, então, vamos avançar agora para o Dave Elman. O Dave Elman, ele foi um radialista, ele fazia como se fosse stand-up no rádio, tá? E ele sempre foi um curioso, um grande estudioso e tal, e ele trouxe uma forma mais, como é que eu posso dizer? Uma forma mais moderna da aplicação. Agora a gente já está avançando aqui, basicamente no século XIX, o Dave Elman é de 1900 a 1967. Então, Dave Elman, ele começou a aplicar e ensinar a hipnose, depois de um grande ato, né, que a gente ficou sem aprofundar os estudos, ele meio que voltou a ensinar, né, porque ele praticava muito isso, ele fazia isso, ele apresentava sobre isso e conseguia vender isso nas escolas de medicina, por exemplo, ou para hospitais particulares que treinavam a sua equipe com isso. Então ele ensinou muita gente a partir de um processo, né, mais moderno, mas ele trouxe um nível mais alto de percepção para os clínicos que já não usavam tanto a hipnose. Então ele começou a trazer a hipnose como já uma escola mais de formação livre. Até hoje tem os ancestrais, os descendentes dele, que são, se eu não me engano, é o filho e uma cunhada, ou filho e a prima. Então, são dois parentes dele, um direto e um em segundo plano, assim, que levam hoje a metodologia dele e ensinam atualmente a metodologia dele,
né, dos processos hipnóticos, das técnicas dele. A gente tem algumas técnicas dele que a gente traz aqui, que é uma forma de desmistificar e trabalhar com suavez, com uma maestria a condução do transe hipnótico. Não era uma coisa condicionativa que agora senta, fecha o olho, faz tal coisa, né? Ficou mais sutil, né? Mas mesmo assim, ele ainda trabalhava muito voltado a alguns moldes, né? Adaptando, né? Entrando ali um molde da hipnose mais clássica, que era uma hipnose mais autoritária, né? Senta, levanta, faz tal coisa, dorme agora, levanta, abre o olho, né? Então era mais imperativo, né? E a partir dele, né, ou contemporâneo a ele, mas a partir dessa linha de raciocínio nós tivemos uma lapidação mais profunda na hipnose, que a gente sai de uma hipnose que a gente chama de clássica, está bem descrito na apostila de vocês. A gente sai de uma hipnose clássica para uma hipnose mais ericksoniana, que a gente chama, que veio o Milton Erickson, contemporâneo ao Dave Elman. O Erickson, ele teve pólio, né, e a poliomielite fez com que ele perdesse todos os movimentos. E ele, desde pequeno, ele trabalhou muito no seu plano mental aqui. Então ele trabalhava e usou muitas ferramentas de várias tecnologias que tinham à disposição da época, e ele se encontrou muito usando a hipnose. E ele usou a hipnose para manifestações de autocura, onde ele mesmo tratou o seu problema, né, e ele já tinha voltado a caminhar, ele já conseguia caminhar sem estabilizadores. Então, ele, de não movimentar quase nada do corpo, ele começou a aumentar sua consciência corporal através de processos de auto-hipnose, né? E como ele não tinha essa questão de ter força nos braços, força nas pernas, até por ter passado muito tempo, né, como cadeirante, muito tempo com movimentação limitada, ele trouxe um requinte, ele trouxe uma forma de condução hipnótica mais conversacional, mais delicada, vamos botar assim, e aprimorou muito o contexto das metáforas que se usa hoje durante a hipnose. Então, a hipnose ericksoniana é uma hipnose mais conversacional, é uma hipnose mais envolvente, é uma hipnose que leva o cliente a ter uma linha de raciocínio onde ele, de uma forma ou de outra, vai fazer, e vocês vão ver mais à frente, de uma forma ou de outra ele vai acabar fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Um condicionamento, vamos botar assim, sutil, onde a pessoa, de uma forma ou de outra, vai se sentir mais motivado todas as manhãs quando acordar, por exemplo, né? Então, o Erickson, que a gente chama de pai da hipnose ericksoniana, ele trouxe esse processo conversacional, ele trouxe essas dinâmicas com mais leveza, com mais suavidade, com esse cortejo de condução ao cliente, tá? Já vou explicar para vocês por que nós falamos cliente e não paciente na hipnose, tá? Primeiro de tudo, é porque cliente, ele parte da linha de raciocínio da medicina hipocrática, que é a linha de raciocínio que nós usamos na abordagem multifatorial integrativa. Então, cliente, tá, traz a pessoa que veio até nós para o protagonismo da vida dela. Paciente vem da medicina que a gente chama de medicina galena, tá? E é a prática de que, ó, eu vou ter que dar um jeito de te ajudar. Então eu vou ter que praticar alguma coisa, eu vou ter que te trazer algum remédio, então a pessoa ficaria paciente. E nós acreditamos que a pessoa ela é ativa no processo e é o que traz mais resultado, a pessoa ser ativa no seu processo de autocura, no seu processo fisiológico de autocura, né, tanto de saúde mental quanto de saúde física, mas esse empoderamento que a gente traz, a gente coloca todas as pessoas que nos procuram como clientes, tá bem? E não pacientes. Ou antigamente o pessoal era muito da área da psiquiatria, da medicina, até falava mais paciente. O pessoal hoje ainda fala paciente nas áreas da saúde, tá bem? Então, num aspecto geral, a gente sempre usa a linha de raciocínio hipocrática para trazer empoderamento para os nossos clientes, tá bem? Então, que fique registrado aqui que nós não costumamos falar pacientes, porque nós acreditamos no processo da cura ativa, onde a gente vai trazer os recursos para o cliente e a partir da boa vontade dele, da humildade, da autorresponsabilidade, do empoderamento que ele vai adquirir, ele inevitavelmente vai atingir outros níveis de consciência e vai conseguir transpor suas dificuldades emocionais e imaginárias. Então, entendida essa diferença entre cliente e paciente, né, breve descrição, a gente avança na história e está bem detalhado aí, da página 15 a 20, tem todos os principais aí, até os mais contemporâneos, como meu professor, né, os últimos ali são os meus professores, eu estou até com a imagem colorida. Então, para trazer essa linhagem, para trazer esse pertencimento à nossa classe de hipnoterapeutas, de hipnotistas, vamos botar assim, porque não necessariamente vocês vão usar isso de forma terapêutica, né? Vocês podem usar só para si. Então, quem conduz processos de hipnose é um hipnotista,
tá bem? A diferença que seria hipnoterapeuta é que vai conduzir isso de forma clínica. A diferença que vai ser hipnólogo é alguém que vai estudar sobre as áreas, sobre o desenvolvimento dessa ferramenta, então não teria nenhuma limitação nas pronúncias, mas sim na aplicação delas, tá bem? Não se definam por rótulos e saibam que usar para si ou usar para o próximo de forma coerente e responsável é o que a gente precisa para mudar o mundo, tá bem, pessoal? Então, só para fazer um panorama geral, para concluir a questão da história da hipnose, atualmente todos os conselhos de saúde no Brasil, da medicina, da odontologia, da farmácia, da psicologia, todos reconhecem a hipnose como uma ferramenta, tá, de psicoterapia. Então, hipnose não é a hipnose cura, não. A hipnose é uma ferramenta, tá? Por mais que se trate de um estado neurofisiológico, onde cada um vai ter a sua intensidade, mesmo que cada um tenha uma intensidade, mesmo que inicialmente seja superficial, a tendência é que a pessoa comece a praticar e comece a atingir níveis, né, mais profundos, mais intensos de concentração, né, elevando, né, aprofundando o seu nível de transe. Então, mesmo que entenda-se a hipnose como um processo terapêutico, né, ela tem que ser vista como, além de um processo, uma ferramenta. Ela é mais uma das ferramentas que um bom terapeuta tem que ter, né? O terapeuta, nós temos ali, na parte de empoderamento, a caixinha de ferramentas como o nosso arquétipo, né? Então ali a gente traz a consciência que tem que ter uma pessoa que busca, através da humildade, da autorresponsabilidade, do empoderamento. A caixinha de ferramentas representa todas as ferramentas que a pessoa vai desenvolver em si. É como se fosse o cinto de utilidades, é uma caixinha de ferramenta. Então, o terapeuta ele não pode ficar fissurado só em uma linha de raciocínio. É por isso que funciona tanto e tão bem a abordagem multifatorial integrativa. É porque a gente usa de várias linhas de raciocínio para chegar num denominador que pode ser, e normalmente é, a dor, o ponto de dor específico do que o cliente traz. Então, é por isso que comumente a gente trata um tema por sessão, por exemplo. Então, vocês entendendo que hipnose não é algo proibido, não é algo feio, só tem que ser usado com responsabilidade, vocês já podem sentir-se empoderados o suficiente para, a partir do bom senso, usarem, fazerem prática, fazerem o uso dessa ferramenta. Como eu falava, a caixinha de ferramenta ela vai representar a boa vontade da gente em trazer ferramentas diversas para os nossos processos terapêuticos. E aí fica um pouco mais específico para o pessoal que quer usar isso ou já pratica, né, já usa alguma ferramenta terapêutica. Como a hipnose é uma ferramenta de psicoterapia, uma ferramenta terapêutica, vamos botar assim, existem outros processos que vocês podem somar. E é por isso que nós temos o nome do integrativo na nossa abordagem. Tudo, eu já faço reiki, eu já faço theta healing, eu já faço yoga, eu já faço massagem, eu já faço reflexologia podal chinesa, eu já faço acupuntura. Vocês podem agregar conduções, induções hipnóticas no processo de vocês, onde vocês vão aumentar a concentração. E vocês entendendo e aprendendo o que vão aprender nessa formação, vocês vão conseguir encaixar direitinho nos processos de vocês. Tá bem? Então, é algo que vem sempre a somar e não é algo que seja clandestino, ilegal, não sei o que, não. O que normalmente acontece é que o pessoal tem em todas as ferramentas terapêuticas, né? Acontece que o pessoal que pratica, que levanta a bandeira, tem pouco conhecimento muito raso e por ser superficial, qualquer Zezinho que apareça aí, Zé Povinho que apareça, vai contestar e a pessoa não vai ter recurso para fundamentar aquilo. É por isso que eu digo, estudar, ser terapeuta, buscar desenvolvimento é um processo, a gente chama de jornada do caminho infinito. Não vai acabar nunca, a gente tem que estar sempre olhando para si, desenvolvendo, buscando suporte técnico, fazendo mais cursos, né, mentorias, processos de supervisão terapêutica é super importante, né, porque a gente começa a perceber com os olhos de outra pessoa também, onde a gente pode estar deixando passar algumas dinâmicas, né, por ocultas, porque a gente está focado em outras coisas na condução daquele processo. Então a gente consegue se lapidar muito. Então existe uma linha de raciocínio chamada vida humana, e para quem quer se desenvolver e aprender que existem altos e baixos no processo, no decorrer dessa vida, o desenvolvimento é mais do que necessário. E através dessa ferramenta de psicoterapia de breves resultados, que é a hipnose, a gente tem respostas rápidas para questões que comumente, ou vamos botar assim, mais usualmente seriam feitas por terapias mais convencionais, tá? Num processo de 2, 6 anos, é coisa que a gente consegue fazer às vezes numa sessão, né? Não prego esse movimento de fazer só em uma sessão. Eu prego o movimento de trazer autonomia para o cliente, para que ele perceba-se, né? E aí a partir disso ele
marque ou vocês conduzam um processo com 2, 3, 4, 5 sessões. Isso vocês aprendem também comigo lá no módulo 8. Então, pessoal, por agora a gente conclui a parte de contexto histórico e vamos avançar no que é hipnose, o que é verdadeiramente e o que não é, tá bem? Bora lá!